Então, se alguém ler, vai ficar o som sem o microfone, né? 15:33. E disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Entendeu aí? Samuel despedaçou Agag. Isso a gente faz hoje em dia. Então, a gente sabe que a nossa batalha é uma batalha espiritual, né? Efésios capítulo 6, versículo 12. Aqui tem 26, mas vocês sabem que não é 26, não. Eu errei na 6:12 de Efésios, que diz que não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades dos lugares celestiais. Avaliemos a questão, irmãos, dessa batalha. Então, o povo de Israel tocava trombetas, como Miriam também tocou, dançou, mas em cima de cadáveres, né? Quando ela viu o corpo dos egípcios boiando, então Moisés começou a cantar, né? Moisés compôs uma música, cantou. E Miriam pegou com mulheres, organizou com tambores e danças e foram celebrar. E elas respondiam, porque o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Tinha um refrão, e aí Moisés cantava e as mulheres ali dançando e tocando tambores, celebrando a morte do inimigo. Crente nenhum vai achar bom, porque o incrédulo que não queria saber da igreja tem que morrer. A gente vai lamentar, né? Mas no Velho Testamento havia uma celebração com tambores e danças sobre a morte do inimigo. Certo? Então não devemos. Mas no Novo Testamento, tanto as nossas armas são espirituais, como diz lá no capítulo 10 de Coríntios, como aqui no capítulo 6 de Efésios, né? Diz, no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossa luta não é com revólver, não é com espada, não é com faca. Certo, irmão? A nossa luta é espiritual. Não podemos confundir isso. Agora vamos fazer a leitura de Ezequiel 28:13. Para ver de onde procedeu a questão dos tambores. Alguém diz assim: ora, mas Satanás, e por que o povo de Israel tocavam nas ruas e até usando em nome do Senhor, se era uma coisa que foi do diabo, que era uma coisa que Satanás produzia? Mas Satanás também é o que, irmãos? Satanás, ele é o imperador da morte, né? É 4:12 né? De irmãos, de Hebreus, diz que ele tinha o império da morte. Lá está o verbo no passado, tinha o império da morte. Aí lá no Novo Testamento, quando Jesus morreu, eu tenho a chave da morte e do Hades. Tomou. Agora, Satanás tinha o império da morte para matar pessoas, para manter pessoas mortas,
Jesus adquiriu o império da morte para ter poder de ressuscitar as pessoas, né? Para ressuscitar as pessoas, para beneficiar os que morreram. É bem diferente, é como se você entregar um poder nas mãos de uma pessoa mal, ele vai usar aquele poder só para o mal e tomar uma pessoa mais forte, tomar dele para usar para o bem, né? É como diz assim, diz que o carro ele pode ser usado como arma, né? Mas nas mãos de alguém de boa índole, ele vai ser usado como transporte, como carona e coisas que beneficiam, não para atropelar ninguém. Então Satanás usou o carro para atropelar, ele tinha o império da morte para causar mal à humanidade, para mantê-las presas na morte. Já Jesus Cristo tomou a chave da morte e do inferno, venceu na cruz e por direito foi lhe dado para trazer benefícios para os que morreram na esperança da fé e também ressuscitar os vivos para ser os incrédulos para serem julgados. Então, entenda lá que no Velho Testamento o Satanás tem o império da morte, mas a morte era usada como um castigo de Deus também, embora tendo Satanás tendo seu império, né? Então não podemos achar que porque. Então Satanás aqui é mostrado no capítulo 28, versículo 13. Se você achar que existe um homem perfeito, aqui está servindo a um rei realmente. Eu já vi pessoas dizer assim, não, isso aqui é sobre o rei de Tiro. Então, a palavra de Deus diz aqui, perfeito era em teus caminhos. Então, versículo 15, né? O versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. E, vem cá, Deus me criou? Não, eu fui gerado por meu pai, que foi gerado pelo pai dele. Deus criou Adão. Aqui do dia que foste criado, todos os anjos foram criados, um a um. Anjo não gera. Então Deus criou esses trilhões de anjos que existem, não sei se foi de uma vez, ou se saiu criando devagarinho, como fez na criação do mundo, mas que ele criou. Então anjo foi criado, nós fomos gerados por nossos pais, né? Agora, nós fomos criados em Adão, né? Deus criou Adão e dali já deixou, né, a programação para sair toda a humanidade. Então, o versículo 13: estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores. Olha, em ti se faziam. E os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados, né? É a única vez que pífaro é citado aqui nas escrituras, né? Nenhuma vez é citado em lugar nenhum. Acho que as seitas não viram ainda, né? Senão ia levar. Do jeito que tinha João do Pífero, né? Ia ter pastor do Pífero também para tocar. Né? Eu tinha um LP de João do Pífero, né? Que era um só tocando pífero. Mas Satanás aqui, os tambores faziam-se nele. Mas a gente lê Apocalipse aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Né? Vamos lá. Olha, eu não sei se os anjos têm algum tipo de comunicação que seja línguas ou algum som, alguma coisa que comunique. Sei que quando os anjos falam com os homens, ele fala a língua dos homens, não é isso? Gabriel falou com Maria e ela entendeu a língua dela. Mas os anjos têm uma habilidade que Satanás tinha dele também. Satanás não tinha dele? Os teus tambores que em ti se faziam. Quer dizer, Satanás tinha uma habilidade. Capítulo 1, versículo 10. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás
detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-eis as coisas que depois destas coisas devem acontecer. Né? Nós temos aqui 14:1 também, né, que fala voz de arpista. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e conheci 54.000. Eu acho que é o 2, né? E ouvi uma voz como a voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, né? Aqui ele está vendo, ele está escutando sonhos, ele não está. Então, eu acredito que existe também anjos com voz de arpistas. Então existe a habilidade no céu, não deve ter instrumento, deve ter a habilidade dos anjos com suas vozes, né? E Satanás tinha a dele, que era o tambor. E ele não queria deixar morrer isso nada, né? Ele tinha que ter nos rocks, nos candomblé, na macumba, mas tinha que ter nas seitas também. E infelizmente as igrejas batistas, né? Até igrejas chamadas batistas bíblicas, igrejas batistas da convenção, é difícil ter uma igreja batista da convenção que não tem uma aracnídeo daquele no altar, né? Você bate assim, parece que é um utensílio sagrado. Você não vê nada, né? Você só vê uma bateria. Se você filmar o altar de uma dessas igrejas, tá lá o ornamento principal, uma bateria, certo? Então não há essa questão que se levanta sobre nós, né? Ou eu posso ouvir música com bateria, ou eu não escuto as músicas do mundo, né? Às vezes eu escuto ali, né? A gente só não deve estar escutando de Roberto Cavalgada, que é horrível, né? Já o Progresso é uma música mais bonita. O Futuro, né? E outras, né? Mas as românticas geralmente são uma imoralidade bem organizada, né? Cavalgada é uma imoralidade que não dá. Uma criança escutar não está nem aí, porque não sabe o que é aquilo. Nem muitos adultos. Nem muitos adultos. Muitos adultos sabem, né? Que ele mudou o nome Cavalgada de uma relação sexual. Praticamente, mas se ouvir a música não vai achar que... Então a gente... Eu sempre gostei de ouvir as músicas internacionais, né? Dos anos 90. Hoje, igual as brasileiras, nenhuma presta. Porque os cantores hoje não têm mais talento. É só zoado, negócio sem... Mas nos anos 90, 70, 80 era uma melodia agradável. Você gostava de escutar. E aí quando é americano de outra língua que você nem entende o que é melhor ainda, né? Você não está vendo a letra. Mas, assim como algumas músicas evangélicas que eu escuto, né? Mas eu não trato como louvor, aquele louvor de adoração, seja dentro da igreja ou fora, em qualquer canto, onde tenha a bateria, não é caracterizado por um louvor que Deus aceita, nem no Velho Testamento, certo? Lá dentro do templo você não encontra bateria, né? E isso não dá a entender que ali está se mostrando, né? Eu não guardo sábado nem dentro da igreja nem fora. Então, já o sacerdote não guardava dentro do templo, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 7. Então eu não guardo nem fora nem dentro. Porque o que se fazia dentro do templo é como se estivesse retratando a nova aliança. Então alguém que quer usar bateria também pode matar, certo? Se quiser matar, pode matar. Porque no Velho Testamento também você vê a história do livro
de Juízes, lá do capítulo 4, né? Tem Débora, a mulher brilhante do Velho Testamento, mas não é citada no Novo, né? É citado o nome de Baraque. Mas tem outra mulher muito notável lá. Você quando chama alguém de bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és entre as mulheres. É porque é alguém, Maria, né? Que nasceu filho de Deus, o fruto do ventre foi o filho de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Mas lá o cântico de Débora foi Jael, né? Bendita é entre as mulheres. Porque Císara vinha correndo, ela chamou ele para dentro da tenda, deu leite a ele, né? Porque o leite ajuda a relaxar. Quando ele pegou no sono, ela pegou uma estaca e cravou na testa dele. Estaca de um material de prender tenda, né? Como se fosse um ponteiro de prender tendas que tinha, né? E ela deixou ele dormir e botou na testa aí. E ela é chamada porque fez isso de bendita entre as mulheres. Por quê? Porque Israel estava libertando o povo de Israel de uma nação que estava escravizando. E aí era uma guerra. Aí você vê, tem alguns incrédulos, né? Alguns crentes até que vão se escandalizar nisso. Mas era uma batalha física do Velho Testamento. Deus queria mostrar que a nação que ele chamou para levar o seu nome sobressaía a todas por causa, e sobressaiu. Em alguns momentos foi escravizada porque pecavam, né? Mas deixou essa produção para nós, que foram as Escrituras Sagradas. Irmãos, tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? O que nós queremos analisar é que quando nós estivermos prestando um culto a Deus, nós não iremos nunca usar o tambor, né? Porque eu desconfio que Deus não queria, porque Satanás tinha voz de tambores, né? Mostrando lá, assim como alguns anjos tinham voz de trombeta, voz de arpistas, Satanás foi criado com a habilidade de imitar o ornamento, né, das músicas. Você vê que numa grande orquestra, você vê um prato, né, você só vê como ornamento, o tambor como ornamento. Você nem escuta direito, só vê o som dos instrumentos. Mas mesmo numa situação dessa, esse instrumento não deve ser usado porque era aquilo que aquele anjo, né? Que antes era o querubim ungido, né? Querubim escolhido. Ele usava quando cantava. Teve um tempo que Satanás louvou a Deus, acredito, né? Mas foi rápido, né? Se ele foi criado ali no Gênesis mesmo, e alguns acham que ele foi criado antes de Deus fazer a terra, mas isso não é comprovado, né? Eu creio que Deus criou tudo ali a partir do Gênesis. O princípio de tudo foi lá, né? Então Deus possa nos abençoar. Teve uma questão aqui. Alguns utensílios do templo eram feitos de ouro, né? Ouro, alguns de prata. Aí diz lá no mesmo texto de Ezequiel que Satanás. Quer dizer, Satanás não, ela está falando sobre algo. Mas é Satanás, né? É Satanás. Sim. E ele tomava conta de toda pedra preciosa. Sim, mas a única coisa que tem nele, que era em que se fazia, era dentro dele. Fora dele, foi Deus que criou. O que é que Deus diz lá em Zacarias, né? Meu é o ouro, minha é a prata. Quer dizer, ele é o Deus do ouro e da prata, é dele. Agora, assim como Adão foi tomar conta do Éden vegetal, de todas as, assim também Satanás foi tomar conta de um tesouro mineral. E tudo que era as pedras preciosas era ele que
O meu Aí, ponto. essa foi uma questão que foi levantada aqui. Mas a minha pergunta: antes do dilúvio, existia louvor? Antes do dilúvio existia louvor? Ou só tinha músicas? Porque tinha música. Foi provado. Se eu instrumento, tinha música. Bem, qual era a informação que se dá no Antigo Testamento? Porque 4:21 de Gênesis, né? E o nome do Senhor era Jubal, que era um dos filhos de Lameque, da descendência de Caim. Este é o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ele foi o precursor do instrumento e era da descendência de Caim. Existia, mas assim, lógico, muitos dizem que a descendência de Sete era uma descendência pura, assim. Lógico, eram homens pecaminosos e tal, que eles provavelmente também usavam esses instrumentos. A tecnologia maior do planeta Terra veio pelos filhos de Caim. Eu acho que Deus começou de novo tudo em Noé, porque praticamente zerou. Né? Hoje, se o mundo fosse destruído e fosse Mas eles aprenderam. preservado somente eu e Solange, ia começar do zero, porque a gente não ia saber fazer um carro, não ia saber fazer um teclado, não ia, ia seguir outro rumo de tecnologia, né? Mas a harpa e órgão não tem hoje? Aí tem esses instrumentos aí, se Moisés disse que houve, é porque na arca se preservou isso. Porque não quer dizer que porque o homem fez, né? Aqui nós queremos mostrar mas antes do homem fazer, o próprio Deus já tinha, né? Porque é o seguinte, a matemática é uma coisa formidável, né? E até a Bíblia, em alguns pontos, usa a matemática. Mas não foi os judeus que trouxeram. A coisa que os judeus trouxeram para o mundo, eles se especializaram em muitas ciências, né? Mas não criaram praticamente, né? Só judeus depois, nessa era moderna, é que na União Soviética eles foram os maiores estudiosos da ciência, mas a matemática veio lá dos egípcios, a medicina veio de outros grupos, então isso não quer dizer que isso é uma coisa maldita, porque não foi Israel que não está, né? Isso aí é um questionamento fora de cogitação, dentro do que nós estamos mostrando aqui, né? A gente está mostrando exatamente o que está lá no livro das Crônicas, o que Davi, como homem inspirado por Deus, determinou que lá dentro do templo, né, se usassem aqueles instrumentos que não está incluído o tambor. Isso não quer dizer que o que os ímpios faz está amaldiçoado, né? Só porque foi o ímpio que criou, de jeito nenhum. Eu acredito que Deus deu né? Não ficou só nos filhos de Sete a inteligência, né? Não, eu sei, mas mesmo assim, no dilúvio foi destruir tudo. Noé e seus filhos não tinham capacidade de construir também? Não, eu creio que deve ter aprendido alguma coisa com relação a isso, né? Praticamente. Eu não tenho essa informação, ninguém tem, né? Do que foi que eles ficaram, porque ele diz que cresceu muita coisa. No Velho Testamento eles trabalhavam com ferro. Eles faziam obra, os filhos de Caim faziam obras enormes com as coisas que existiam. Pode ler aqueles textos falando sobre os filhos deles. Mas foi muita tecnologia que teve durante esses 2000 anos, né? Foi quase 2000 anos, de Adão até o dilúvio. E cresceu muito a tecnologia, mas Deus quis que começasse do zero. Não quer dizer que a Noé não pegou nada do passado. Claro que pegou, né? Aí é outra questão já, né? É uma questão mais científica essa aí do que uma questão se Deus aceita ou não. Porque todas aquelas harpas, né? Já a gente analisou uma coisa, quem foi que reconstruiu o templo? Foi uma ordem de quem, né? No tempo de Neemias. Foi Ciro o Persa, né? Ele deu a ordem para reconstruir o templo. Mas era um pagão. Quem reconstruiu o templo, quem reformou o templo estragado por Epifânio, né?
e quem reformou ele nos dias de Jesus, o tempo que Jesus pisou dentro e disse, a casa do meu pai, foi Herodes. A Bíblia não fala, né? Mas as histórias mostram que Herodes o Grande, que foi o mesmo que matou as crianças, sabe? Que promoveu a morte das crianças. Então, o templo não ficou maldito, porque Jesus disse, a casa do meu pai, casa de oração. Então não é as mãos do homem que vai estragar uma coisa boa, né? Por ela ser boa, porque ele botou as mãos, sabe? Agora o tambor não, o tambor saiu de dentro, né? Era a voz daquele anjo, né? Deus abençoe. Mais alguma coisa? É porque esses questionamentos assim por fora, mas não traz nenhuma. Né? Porque geralmente hoje estão se usando muito bateria em igreja, se usa dança, se usa tudo. Por quê? Porque tem questionamentos, né? A pessoa questiona, acaba disse, mostra um versículo proibindo bater palma na igreja. Eu digo, não, Colossenses 3,16 é o que eu sigo. Se você encontrar